Olá pessoal, Carlos Lima aqui mais uma vez. E continuando aqui o nosso tema instituição não é igreja, nós vamos falar hoje sobre a escolha de Maria, né? Desviando o foco das coisas essenciais, né? Claro que nós estamos falando, para você que conhece a Bíblia ou que já frequentou uma igreja, ou mesmo que lê a Bíblia de vez em quando, nós estamos falando das duas irmãs Marta e Maria, né? Nós falaremos das duas irmãs Marta e Maria, as irmãs daquele amigo de Jesus que foi morto, que morreu e Jesus ressuscitou algum tempo depois. Então, o que tem a ver a história de Marta e Maria com o tema de instituição e igreja? Se você ficar até o final, você vai ver que tem sim algumas lições que podem ser tiradas da história de Marta e Maria. Então, a escolha de Maria, Lucas 10, 38 a 42. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, ele entrou, Jesus, no caso, em uma aldeia, e uma certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. E essa tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, ficava muito ocupada com muitos serviços, e ela vindo disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha para servir? Dize a ela, pois que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, tu és ou estás preocupada com muitas coisas e perturbada por elas. Mas somente uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, né? Se Maria escolheu a boa parte, é porque havia uma parte ruim, né? Mas Maria escolheu a parte boa. O que realmente é necessário quando nós nos propomos a servir a Jesus, quando nós nos propomos a frequentar uma igreja, quando nós nos propomos, né, a trabalhar pelo Evangelho, pela salvação de outras vidas. Uma das coisas que o sistema institucional, que a instituição pode fazer conosco, e aliás é o que normalmente acontece, chama-se desvio de foco. Esse texto da Bíblia mostra uma mulher fazendo algo extremamente importante e que, ao contrário do que muita gente pensa, deveria ser feito, sob pena de que ela ficasse mal vista, poderia também prejudicar as pessoas mais velhas que estavam presentes, deixar todos com fome, inclusive mulheres e crianças, e ainda demonstrar ser uma péssima anfitriã, né? Você já deve conhecer a história de Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, o amigo morto que Jesus ressuscitou. Resumindo a história, Jesus chega àquela casa que ficava em uma aldeia distante de onde ele morava e do lugar onde começou seu ministério. Todos os lugares que Jesus chegava, imediatamente muitas pessoas se reuniam ao seu redor, sem contar que ele já andava com uma pequena comitiva, que era formada por seus discípulos. E quando Jesus começa a ensinar, falando sobre o reino de Deus e suas maravilhas, as pessoas se aglomeravam à sua volta, sedentas para ouvir suas palavras. Era um tempo de escassez da palavra de Deus e principalmente do verdadeiro conhecimento sobre os planos do Senhor para o seu povo. Um tempo em que o sacerdócio estava corrompido, a nação era escrava do Império Romano e as palavras do Divino Mestre, né, as palavras de Jesus, elas caíam como uma chuva sobre uma terra seca, como fontes de águas jorrando em meio ao deserto. Maria, mais jovem, ela se comporta como mais uma das ovelhas sedentas em meio à multidão. Ela não pensa duas vezes, larga tudo o que estava fazendo, ou o que deveria ser feito, e se assenta aos pés de Jesus. Mas e Marta, a mais velha? Marta, ela era aqui o cristão institucionalizado, né? Preocupado com os afazeres da instituição. Ela também não pensa duas vezes e corre para fazer um monte de coisas que eram, sim, estritamente necessárias. Marta escolheu servir para suprir as necessidades humanas e não havia nada de errado com isso, até ela resolver questionar junto a Jesus a escolha de Maria. Qual o erro de Marta? Afinal de contas, tudo o que ela se dispôs a fazer precisava ser feito. Se ela não o fizesse, lá na frente alguém certamente se queixaria do fato de não ter sido feito, sem contar que ela era a dona de casa e a responsabilidade toda recairia sobre ela. Muitas vezes nós erramos por achar que determinadas questões se resumem apenas
ao que é certo e ao que é errado. Às vezes precisamos fazer escolhas que não são tão simples e nem se enquadram em qualquer tipo de regra ou doutrina fácil de interpretar ou com uma direção clara a seguir. A escolha de Marta, ela foi feita com base na sua capacidade de olhar apenas o mundo natural. E ao fazer isto, ela enxergou necessidades humanas que precisavam, que seriam de sua total responsabilidade e precisavam ser atendidas. Isso, na verdade, foi o que impediu Marta de enxergar a grandeza daquele momento. Ela não conseguiu ver que aquele era um momento único e que ela poderia não ter outra oportunidade como aquela novamente. A oportunidade de estar sentada aos pés do Mestre, ouvindo palavras de sabedoria, advindas diretamente do coração do Pai. Era um momento para beber das fontes de sabedoria eternas e desfrutar do olhar sincero de Jesus, que transmitia enquanto falava todo o amor, bondade, sabedoria e misericórdia de Deus. Muitas vezes a instituição, o sistema institucional, ele nos coloca no mesmo caminho de Marta. Ficamos presos ao mundo natural, atolados em problemas e questões institucionais que são sim importantes, que são sim necessárias, né? Tantos compromissos que foram assumidos que precisam ser saudados, tantas questões ministeriais, tantos problemas e necessidades estruturais, e o pior de tudo é quando o ego e os desejos de grandeza e glória faz com que o líder acabe dando um passo maior que a perna, ou vários passos, né? E depois se vê obrigado a ficar inventando formas de arrecadar dinheiro para arcar com os exageros das decisões tomadas e dos compromissos assumidos, né? Às vezes são prédios suntuosos, programas de rádio e televisão, eventos grandiosos, luxo e ostentação, em meio muitas vezes a uma comunidade de cristãos pobres e necessitados, que tiram da própria boca e da boca dos próprios filhos para alimentar o ego desmedido e os desejos de grandeza e glória daqueles que deveriam estar cuidando e suprindo as necessidades do rebanho. Isso faz com que as ovelhas elas virem números, né? E a instituição se torna aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é importante, passando a ocupar o primeiro lugar no coração de toda a comunidade, a começar pela liderança. O evangelho vira um produto de marketing, as pessoas viram clientes, a igreja vira uma grande empresa, Deus vira um investidor majoritário que não recebe nada em dinheiro, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, ele não usa o nosso dinheiro para nada, quem usa o dinheiro somos nós. O líder vira o CEO, o executivo da empresa, e tudo passa a girar em torno do lucro que precisa ser obtido para que o sistema, aquela grande máquina, continue funcionando. No caso de Marta, o desenrolar da história ele não é tão trágico, né? Ela vai até Jesus e pede para que ele ordene que sua irmã vá ajudá-la nos afazeres da casa. A resposta de Jesus é bem interessante. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, tu és ou está preocupada com muitas coisas e perturbada, né? Ela se preocupava a ponto de que aquelas coisas começassem a perturbá-la. Está se preocupada com muitas coisas e perturbada por elas. Mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a parte boa, ou a boa parte, né? A qual não lhe será tirada. Repetindo, se existia uma parte boa, é porque existia uma parte ruim, né? E Maria escolheu a parte boa. Se você não se cuidar, a instituição ela vai se tornar a sua preocupação diária. Vai te trazer um mundo de inquietações, preocupações infindáveis, vai tirar o teu sono, pode desgastar seus relacionamentos, inclusive familiares, e o fardo das preocupações e inquietações com muitas coisas irá tirar o teu foco das pessoas e das coisas que realmente importam para Deus. E você passará a viver em função da instituição, de todos aqueles sistemas, aqueles ministérios que são criados, aqueles montes de trabalhos que vão se repetindo dia após dia, e às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com aquilo que acabam não tendo tempo de cuidar das ovelhas, de cuidar das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão necessitadas em meio ao rebanho. É claro que você é uma pessoa cuidadosa e profundamente comprometida com o reino de Deus,
que não vai se permitir cair em uma armadilha dessas, né? Porém, basta levantar os olhos e você vai ver um infindável número de igrejas que estão exatamente nesse caminho, que não é exatamente o caminho apresentado por Jesus. Maria enxergou a grandeza daquele momento e abriu mão de todo o resto. Ela poderia arrumar a casa no dia seguinte, se preciso fosse, ficaria sem comer, os trabalhos e os problemas ainda estariam ali quando Jesus fosse embora, sem contar que Jesus poderia multiplicar qualquer coisa que eles tivessem para comer, como fez na multiplicação dos pães e peixes, né? Então eu amo essa história e confesso que demorei um tempo para entender o porquê de Jesus ter validado o comportamento de Maria. Jesus não repreendeu Marta enquanto ela se ocupava com seus afazeres e nem mandou que ela parasse. Afinal, era a escolha que ela tinha feito de acordo com a visão limitada que tinha naquele momento. Jesus não deixaria de amá-la por causa daquilo. Mas quando ela quis interferir na escolha de Maria, Jesus validou a escolha da sua irmã, deixando claro para Marta que suas preocupações e inquietações com muitas coisas poderiam afastá-la daquilo que realmente importava, daquilo que realmente era importante. Então você tem que tomar cuidado para que as preocupações e inquietações geradas pela instituição não tornem você uma pessoa ocupada com muitas coisas, a tal ponto de fazê-lo esquecer daquilo que realmente é importante para Deus, né? Às vezes a liderança está tão preocupada em reformar prédio, em pintar a igreja, em cuidar de um monte de coisas e acaba deixando de cuidar de pessoas que estão necessitadas e que são parte do corpo, que estão ali sofrendo no meio da igreja. Use a instituição apenas como uma ferramenta para te ajudar no governo, relacionamento, organização e administração das questões relacionadas ao mundo natural e ao cuidado administrativo do rebanho, procurando sempre se lembrar do modelo que Jesus ensinou, que é muito diferente de quase todos os modelos que temos hoje. Aprenda a cuidar das ovelhas do bom pastor e lembre-se que ele tem apenas um rebanho, né? Aqui no grupo de vídeos tem um outro vídeo onde eu falo sobre o modelo de liderança que foi apresentado por Jesus. De que adianta, né, trabalhar como um louco, suprindo as necessidades da instituição, sendo que em muitos momentos você vai ignorar completamente as necessidades das pessoas, desviar o foco para coisas que vão te inquietar e preocupar a ponto de tirar a sua paz e deixar você completamente exausto. A exaustão vai tirar a sua sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, que ficará cada dia mais distante. As ovelhas se tornarão um peso. Quando perdemos a esperança nas pessoas, né, quando deixamos assim de amar, começamos a olhar a pessoa assim com ranço, como se aquela pessoa fosse um problema, né? Como se as pessoas fossem um problema para você, o nosso amor por Jesus ele também esfria, né? Nós acabamos esquecendo que os filhos deste mundo perdido são o objeto do amor de Deus, são o objeto do nosso trabalho. Nesse momento, a fé na salvação pela graça, ela também começa a ir embora. E a instituição será tudo o que você vai ter. Acontecerá naturalmente um processo de substituição, e sem que você perceba, a instituição se tornará o seu mundo, a sua fonte de fé e a razão da sua existência. De que adiantaria sofrer tanto para ganhar muitas almas e no fim perder a sua? Afinal de contas, a sua própria salvação deveria ser um dos principais motivos pelo qual você está fazendo tudo isso. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, 36. Então, nas considerações finais, eu quero dizer que pode até parecer um pouco assim dramático, né? Mas é o relato de quem vivenciou e experimentou isso na própria pele e por muitos anos. Se você está há muitos anos recebendo o chamado para se tornar mais uma engrenagem do sistema, resistir a esse chamado sem ter uma ideia clara do que fazer depois é o grande desafio daqueles que não querem ser apenas mais uma peça nesse grande quebra-cabeça do sistema religioso
dos nossos dias, dos dias atuais. Em qualquer igreja dos nossos dias, não será fácil escolher o caminho de Maria, né? Abrir mão de alguma coisa que você teria que fazer na igreja para ouvir uma palavra que está tocando, que está alcançando o coração das pessoas e que pode suprir as necessidades da sua alma. Porém, teremos sempre à nossa disposição a escolha de Marta, que numa visão humana vai parecer sempre a escolha mais lógica, né? Então, é preciso tomar cuidado para que a gente não fique ocupado com trabalhos, com serviços excessivamente. Não quer dizer que você não deva trabalhar, não deva fazer os seus serviços na igreja, mas você tem que ter o tempo para cuidar das pessoas, o tempo para trabalhar em prol das pessoas, o tempo para cuidar da sua família, para cuidar dos seus amigos, né? Para ajudar pessoas que dependem de você, pessoas que você poderia sim ajudar. Então você tem que ter um foco nas pessoas, que era o foco que Jesus tinha, né? Jesus não se prendeu a nenhum dos sistemas institucionais da sua época. Ele estava sempre cuidando das pessoas, sempre lidando, ensinando, pastoreando os seus discípulos e o rebanho que Deus colocava todos os dias diante dele. Então eu quero agradecer por você assistir esse vídeo, né? Convidar você a assistir o vídeo 5. Nele nós falaremos sobre o pastor e o mercenário, é meio que uma continuação desse tema de Marta e Maria, e vamos falar da diferença entre essas duas figuras que Jesus apresenta. Então, eu fico grato por você permanecer conosco até aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se quiser, deixe nos comentários aí a sua opinião, né? Nos ajuda a conhecer o que as pessoas pensam sobre este assunto. Fostes comprados pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. 1 Coríntios 7:23. Eu vou ficando por aqui, se Deus permitir, até o próximo vídeo.